Fala pessoal, estamos aqui estreando o Virtroncast e o tema de hoje é como o olhar voltado à sustentabilidade pode elevar sua marca. Estou aqui hoje com Cássio, especialista em marketing. Estou aqui com Vanessa, com currículo avassalador aí, né? Vanessa tem desenvolvido estudos sobre a área de sustentabilidade e ela está no processo de transição sobre a área de ESG e atualmente cursa pós-graduação em gestão de diversidade nas organizações. Bem apresentada? Muito, obrigada. Muito, né? Então vamos embora. A primeira pauta que a gente vai tocar aqui hoje é a importância da sustentabilidade para as marcas. Então, assim, como é que a sustentabilidade, vocês veem assim, ela pode ser entendida no contexto empresarial? O que é que ela está impactando hoje? Eu acho que a gente precisa explicar inicialmente um conceito base, vamos dizer assim, do que é sustentabilidade, né? Que às vezes as pessoas acham que sustentabilidade é tipo, vou cortar o copo de plástico, né? E vou simplesmente aqui fazer um dia sem carro. Pronto, aí eu estou sendo sustentável. Não é que você não esteja sendo, né? Mas eu acho que a sustentabilidade, acho que o Vanessa pode explicar mais do que eu isso, ela é muito maior do que simplesmente você dar uma garrafinha para o seu colaborador ou pagar o Uber dele para poder ele ir para o trabalho de Uber um dia na semana sem carro, né? Então, eu acho que assim, as pessoas veem a sustentabilidade como algo muito pequeno para o que realmente ela pode não só ser instalada, mas como ela pode realmente impactar na empresa. Aí eu acho que a Vanessa pode falar mais do que eu aí com relação a esse conceito de sustentabilidade e a gente explicar também o que é esse negócio de ESG, ODS, né? Acho que seria interessante a gente... Com certeza. Beleza, pode deixar. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, de fato, dá a entender uma coisa muito restrita, né? Muito voltada para o impacto ambiental, né? Redução de plástico, redução de emissão de gases. Só que o ambiente corporativo hoje ele tem olhado para a sustentabilidade de uma forma muito mais macro. Então, ao invés de pensar só os impactos ambientais, que também são importantes, mas não podem ser olhados de forma isolada, existe, acho que foi em 2004 que surgiu esse termo, né, do ESG, que vem da sigla em inglês, que diz respeito às questões ambientais, sociais e de governança. Inclusive, o evento que inaugurou a pauta ESG se chama Quem se Importa Ganha. Então, justamente falando sobre esse protagonismo das empresas que têm, de fato, essa preocupação com a sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, ela tem vários braços. Então, por exemplo, se a gente pensar na sustentabilidade financeira da empresa, também é sustentabilidade, e não necessariamente uma agenda ambiental. Quando eu falo de diversidade, por exemplo, nas marcas e nas empresas, isso também é uma pauta de sustentabilidade com olhar social. Mas aí, pensando o macro, a gente vai para a agenda ESG, né? Então, ao invés de pensar a sustentabilidade na empresa de uma forma em si mesmada, vamos dizer assim, o resultado que ela pode trazer individualmente, a gente pensa no que é que a empresa faz individualmente que faz com que ela seja diferenciada no planeta, né? Do ponto de vista social e do ponto de vista mais macro, vamos dizer assim. Legal, deu para entender aí. Eu ia te perguntar assim, na verdade, para conseguir explicar para a gente, qual seria a vantagem que eu tenho como empresa de ser sustentável assim no campo? Então, muitas vezes eu digo, pô, legal, massa, minha empresa é sustentável e tal. E aí? E aí? Eu faço o que com isso? O que é que isso me gera? A gente sabe que o empresário, ele fala de dinheiro naturalmente. Eu vi que você falou, concordo, a parte sustentável não é só sustentável, você vê o verde ali, né? Planeta verde. Você vê o dinheiro também. Isso. Sustentabilidade financeira, né? Então, assim, como é que essa sustentabilidade pode agregar valor à minha marca e como é que eu posso vender mais a partir disso ou fazer melhores negócios? Tem como? Tem. Na verdade, tem como e as empresas precisam ter bastante clareza no como, entende? Porque, de fato, senão fica uma coisa feita de forma sem intencionalidade. Então, tem uma palavra, uma coisa que eu li do branding, depois eu passo a bola aqui para cá. Cada um jogando a bola nas costas. Aqui é queimada, meu amigo. Não corre de costa não. Já estou segurando aqui passando para você. Que é a coisa da reputação da marca e do impacto emocional. Então, por exemplo, hoje você tem serviços e produtos muito parecidos.
Então, às vezes você prioriza levar em consideração o preço da coisa, de acordo com sua condição financeira. Mas tipo, poxa, hoje eu tô com um dinheirinho melhor, né? Ao invés de comprar um amaciante fofo, eu quero comprar um Downy, né? Porque, enfim, tem algumas questões envolvidas. Então, o investimento no ESG e em sustentabilidade, ele vai melhorar a reputação da marca e da empresa. E segundo, ele vai favorecer, ou seja, ele vai brilhar os olhos de potenciais fornecedores, patrocinadores, enfim. Então, se você quer investir um patrocínio para alguma ação que você tem, quando você leva para o mercado financeiro que você já tem ações consolidadas dentro da pauta ESG, ele vai dizer, opa, a nossa empresa atende a 6 objetivos do desenvolvimento sustentável. A empresa B, ela atende a 3. Eu vou patrocinar quem? Eu vou investir em quem? Né? Só retomando essa coisa dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é uma lista de intenções que a ONU estabeleceu com 17 objetivos. Então, energia limpa é um deles. Desenvolvimento econômico, inovação, enfim, existem vários que a Virtron, por exemplo, atende. Mas eu acho que o primeiro, assim, primordial, seria a questão da reputação e de como a marca é vista e precisa ser bem vista para que ela tenha um retorno. Né? E assim, eu acho que uma pauta interessante sobre isso é que não adianta você fazer ações que não condizem principalmente com o seu objetivo, né? A gente tem aquela missão, visão da empresa, e aí se a gente está querendo colocar como pauta assim, eu tenho a visão de chegar lá na frente sendo uma empresa que se relaciona melhor com as pessoas e com o meio ambiente. E aí dentro da tua pauta tu não tem nada relacionado a isso, tu tá sendo, né, tá bonito ali na papel, visão, né? Mas no papel, mas na prática não tá acontecendo. E quando a gente traz isso pro brand, é a questão do posicionamento. Então hoje feito Vanessa disse, são 17 pautas que a ONU monta, para que até 2030, né, Vanessa? 2030, a gente consiga fazer, os países que são associados à ONU consigam fazer essa mudança e esse impacto no mundo. E aí o que é que acontece? Se não está alinhado ao direcionamento de brand que a empresa está querendo seguir, que também tem que estar alinhado ao objetivo empresarial dela, não vai fazer sentido. Tu tem aí 17 oportunidades, né, 17 frentes que tu pode usar várias delas para poder se relacionar com o mercado. E ser justamente isso que ela falou, assim, alvo de diferenciação. E você utilizar isso como diferenciação dentro da sua estratégia. É muito interessante, assim, que dentro das estratégias que eu posso utilizar, a gente pensa no desenvolvimento sustentável, pensa no financeiro, mas com essa interligação você gera um bem para a sociedade. Então, assim, o que é que eu posso fazer, por exemplo? Eu trabalho com energia solar e quero fazer um trabalho voltado para energia, num grupo que paga uma fatura de energia barata e que vai passar por um período de alta na conta. Então, assim, se eu faço uma ação social em cima daquilo, essa ação social ela vai trazer o sustentável e ela vai trazer uma pauta que é uma ajuda na economia de um público ali dentro de uma cidade que vai impactar na vida das pessoas. Né? Então, como eu impacto na vida das pessoas? Né? Aquilo ali vai ajudar como um todo e todo mundo ganha, né? De fato é isso, assim, não dá para hoje, assim, a gente está num contexto do capitalismo que não dá para você olhar as pessoas somente como recurso, como tipo, eu preciso do funcionário para desempenhar uma tarefa, você tem que ter um propósito, acho que também essa coisa do propósito para a marca também é importante, porque se você tem um propósito consolidado, isso já é um fator de vantagem competitiva dentro, né, do ambiente corporativo, né? Eu acho que na verdade o propósito da marca ele tem que estar claro. Sim. O que acontece é que as pessoas nem têm propósito, nem descobrem qual é o propósito. Dinheiro, né? Esquece que isso é outra coisa, né? Discurso quando eu chego para fazer, quando eu chego assim pro cliente, às vezes para começar a fazer o planejamento, né? Eu digo, qual é o propósito da tua marca? Ele diz, oxe, pagar minhas contas. Eu acho assim, 90% fala isso. Sabe, pagar minha conta. Eu digo, não, certo, mas você podia pagar suas contas de outra maneira, né? Por que é que Túlio resolveu abrir, por exemplo, uma empresa de energia solar? Então, as pessoas não pensam na essência, né, do propósito. E eu até disse isso no outro podcast que eu participei, que é bom a gente explicar o que é o propósito e o que é o posicionamento do mercado.
Porque o propósito ela é da marca para dentro. É tipo, é aquilo que faz a marca existir, por que é que ela tá ali querendo fazer do jeito que ela está fazendo e impactar as pessoas. E o posicionamento do mercado é da marca para fora. É como as pessoas precisam ver a marca. Então, se a gente tem isso daí muito claro, fica muito mais fácil da gente criar uma estratégia, principalmente de brand, ligada a ESG, sustentabilidade, gestão, enfim, o que seja, mais claro e mais precisa para que as pessoas vejam realmente o valor naquilo ali. E não simplesmente estou cortando os copos descartáveis, feito eu falei, e eu sou descolado e legal por conta disso, né? Pensando no consumidor ali da ponta ali, Vanessa trouxe vários exemplos aí, como os investimentos estão ocorrendo aí no mercado, as empresas que estão abordando o ESG, que trazem realmente consigo essa força, mas assim, o que trazendo para Cássio e para Vanessa, aquele consumidor da ponta ali, aquele cara que tem até o dinheiro, não está só pensando no valor, pensando no popular mesmo. O que é que faria ele trocar de comprar aquele que ele compra convencionalmente para trocar por uma marca que realmente se preocupa ali com a sustentabilidade, com as pautas de ESG? O que faz o cara ter a decisão de compra, de trocar uma marca que ele já é acostumado a comprar por uma outra marca, são dois fatores. O primeiro é a geração de valor. Então, ele talvez seja acostumado a comprar de uma marca que, sei lá, não tenha nenhuma pauta sustentável, por exemplo, porque para ele não é importante. Às vezes nem sabe, né? Isso daí é o outro fator. Qual é o outro fator? Falta de consciência do problema. Então, quando ele tem falta de consciência do problema, que aquilo ali pode trazer um benefício para ele, e quando ele não vê valor suficiente naquilo, ele não troca. Aí, qual é o nosso trabalho enquanto comunicador, enquanto gestor de marketing, enquanto agência, enquanto social media, enquanto, enfim, o que seja? Mostrar para os nossos possíveis públicos que ele precisa ter uma consciência de que ele precisa comprar aquele produto. Então, quando o cara cria a consciência de que com aquele produto ele vai estar ajudando o planeta, ele vai estar economizando para ele vai estar tendo uma série de benefícios que aquele outro produto Y não dá para ele começa a cogitar a possibilidade de compra. E aí a gente começa a entrar com ele dentro do que a gente chama do funil de venda, né? Que é a jornada do consumidor. Então, quando ele tem consciência do problema, quando ele sabe quem é que resolve esse problema, quando ele tira as dúvidas do problema, a próxima etapa dele é comprar. É engraçado que ele enxerga valor, né? Isso. Na empresa. Porque a empresa que ela tem estratégia correta, que ela se preocupa com a pegada sustentável, que ela se preocupa com tudo isso, obviamente ela tem um corpo maior. Ela tem mais custo, né? Então é muito mais fácil. Amadurecimento É dela, um amadurecimento. Então é muito mais fácil para um concorrente que não se preocupa com toda essa pegada, não tem aquela estratégia, baratear um preço, né? Isso. Não entregar. Fora então que se o se sente cliente olha, incluído, né? se ele olha só para preço, ele não enxerga o valor naquilo tudo, Exatamente. né? O bem que ele está gerando terceirizado. Porque ele não vamos dizer entende isso, entendeu? Se ele não entende assim, tipo, eu vou pagar aqui 2x nessa empresa aqui, por quê? Se eu posso pagar nessa aqui 1x. E é aquela história que eu sempre digo assim, quem vem por preço, ele vai embora por preço. Então, se tu tem uma empresa que tu cobra X e tu tem um concorrente que cobra meio X desse cara, ele vai te deixar na mão e vai pro cara de meio X rapidinho, pô. Então, mas só que o que é que acontece? A quem tem escrito, pesquisado sobre ESG diz o seguinte: beleza, o cara corre por preço, mas se o cara vê, por exemplo, eu tenho 2 produtos, certo? Exatamente iguais, com qualidade semelhante e tal. Um custa R$1, outro custa R$1,50. Esse mês eu tô meio apertado. Exemplo, um shampoo. Não tem shampoo de R$1,50, mas vou dar um exemplo de uma shampoo. paçoca. Uma paçoca. Vamos lá. Não, paçoca é inquestionável. Ninguém Uma não bolacha, gosta uma de bolacha, uma bolacha. Ninguém não gosta Uma de paçoca. paçoquinha, vai. Mas vou botar R$10, pronto. Tem um shampoo de R$10 e tem um shampoo de 12. E aí, o shampoo de R$12, ele vê lá, não foi testado em animais. Inconscientemente ou conscientemente, ele vai dizer, em milésimos de segundo, tipo, poxa, mas né, os animais e tal, eu vou pagar R$2 porque, né? Tipo assim, Ele enxerga o entende? valor, Então, exatamente. Então, quando ele, essa escolha da compra, assim, pelo preço, ela é determinante, porque a gente está num contexto de pessoas em privação de recursos mesmo. Mas, assim, o olhar para a sustentabilidade, ele é um fator também influenciador da aquisição de alguns produtos. Por exemplo, a Coca-Cola. De repente, do nada, voltou Coca-Cola retornável, com garrafa retornável. De onde veio isso? A Coca-Cola teve Tempos, né? Entende? Poxa, o negócio dos anos 90, como assim voltou? Por que voltou? Porque a Coca-Cola não é besta.
Nenhuma marca grande é besta. Ela sabe que o consumidor está vendo o volume de plástico sendo produzido. E como assim, Coca-Cola, vocês não estão... A gente retornava de vidro. A retornável agora é de plástico, algumas, né? Mas ainda assim é retornável. Então, essa coisa da sensibilidade que o produto tem, quando ele tem um diferencial de sensibilidade, tipo, não é testado em animais, não é feito com material transgênico, não é utilizado... Plástico reutilizado, vamos dizer assim, né? Tem todo a Faber esse Castell apelo fazia também. muito, assim, eu me lembro muito que esse produto é feito com madeira reflorestada. Isso, pronto. Desde sempre muito usado isso aí. A lógica do mercado é essa, porque se o lixo está tomando conta do mundo. Existem ilhas de plástico, ilhas de tecido. E se quem produz mais, que são as grandes corporações, não estiverem preocupadas com o efeito delas na sociedade, aí não vai dar certo. Porque, tipo assim, uma coisa sou eu jogar uma lata de refrigerante no lixo sem ser separado. Outra coisa é um restaurante. E é engraçado que, assim, é comum a gente não absorver a responsabilidade, né? Sim. Eu que sou cliente final digo sim, mas a empresa que não está se posicionando, a empresa que não está fazendo, mas eu como cliente eu compro aquela empresa. Então eu estou financiando aquilo, né? Então, assim, se eu opto por comprar melhor, enxergar valor em empresas que realmente estão voltadas para a sustentabilidade, e eu digo isso pelo nosso ramo, a gente trabalha com energia limpa, Sim. já é um fato sustentável. Isso. Mas isso é um ponto. Não é só vender energia limpa. Como é que você faz, como é que são os processos dentro da empresa, o que é que você agrega, o que é que você acredita, aonde entrega, o que está beneficiando. Então, todos esses pontos, assim, o cliente final, é interessante que ele enxergue isso. Ele não vai fazer um diagnóstico da empresa, não vai olhar ali e fazer, essa empresa aqui faz isso, aquilo, mas dá para saber, né? Eu vou, rapidinho, só um exemplo para não me perder. Vou dar um exemplo para vocês desse guarda-chuva do ISD. Vamos supor, situação fictícia, tá? Aqui. É uma empresa que está pensando em energia limpa, redução de resíduos e tal. Mas vocês são uma empresa que tem uma presença de mulheres aqui. Sim. Se vocês forem denunciados por algum caso de assédio, de machismo, alguma coisa desse tipo, acabou a energia limpa. A marca de vocês vai pro chão. Não sei se vocês viram recentemente, por exemplo, o caso da empresa de vinhos no Rio Grande do Sul, Sim. que foi denunciada por trabalho escravo. Tipo, para você recuperar a reputação daquela marca, se Não conseguir, Demora. entendeu? Demora, é caro, leva tempo, leva dinheiro. E assim, é um impacto que não tem um retorno. Porque você teve um impacto, aí, putz, eu sou acusado de trabalho escravo. Aí você já é uma marca que, inclusive... Aí veja como o posicionamento da marca interfere nisso. É uma marca que cobrava caríssimo pelos vinhos e pelos espumantes, que tinha um tour lá para você pagar, para você fazer, que a galera ia enquanto atração turística e foi acusado de trabalho escravo. Aí o cara já fica nessa, é aquela história, paga pouco, lucra muito, não sei o quê. Aí isso cria um ruído para a marca, que assim, qualquer gestão de crise que a gente for fazer, já começa com um BO grande. Né? Você já começa com uma acusação dessa. Imagina, você ser acusado de trabalho escravo. E a gente sabe que tem marcas grandes hoje que utilizam Carrefour trabalho já se envolveu escravo. em vários casos. O Carrefour, o cara morreu, pô, competição. O Carrefour acho que tá no ranking. Morreu. Teve a quanto questão do mais cachorro. do cachorro, É, do segurança que bateu no cara. Até a pessoa que não tá antenada, ela já ouviu falar, né? Já ouviu falar. Já ouviu falar. Então E o aí, prejuízo tipo, para a marca é gigantesco. Prejuízo gigante. E assim, para reverter isso, você leva muito tempo. Não é do dia para a noite. Então, assim, uma gestão de crise não é fácil de você lidar. E aí, aí você diz assim, e qual é o melhor caminho para você não entrar nisso? É você realmente ter tudo muito catalogado, muito organizado. Porque quando você tem tudo muito alinhado, é difícil você ter um problema dentro de uma marca, né? Mas aí é aquela coisa, tem dia que o cara acorda e diz assim, acho que hoje eu vou fazer uma merda aqui na minha marca, vou ver como é que eu posso estragar a minha imagem. Eu já vou me prejudicar. Pois é, exatamente. E aí o que é que acontece? A galera ainda não entende que o mínimo de atitude errada que você toma, que você faz, pode lhe causar um prejuízo enorme, pô, a longo prazo. E aí é onde entra o desespero, né? Porque aí quando acontece a merda, aí de quem é o papel para limpar isso? Entra o gestor de marketing. Entra o gestor de marketing com a luz acesa, o chicote na mão. E aí, como é que a gente resolve? Você leva anos para construir a reputação, né? Mas vai perder. Para perder é rápido demais. Agora, deixa eu perguntar a vocês, Vanessa e Cássio, como é que... Vou perguntar de duas formas, tá? Como é que a empresa, eu como empresário ali, posso comunicar para o meu cliente final, de forma ativa,
eu participo, que minha empresa tem visão, missão, valores, trabalhadas em cima do ESG e em cima da sustentabilidade. E como é que o cliente que está lá na ponta pode saber, né? Eu estou comunicando, mas ele tem que escutar. Né? Como é que ele pode saber que a empresa que ele está comprando, ela tem essa visão, ela tem essa percepção? Eu acho que bem amplo. Eu acho que é assim, são coisas distintas, né? Na verdade, eu acho que são coisas que se complementam. Porque o que é que acontece? Quando você vai para um ODS, quando você pega as 17 ODS que existem lá pela ONU, se essas ODS não estiverem alinhadas, feito a gente já falou, com o seu propósito, com a sua visão, então não vai ter sentido nenhum dentro do contexto que você está defendendo isso. Mas vamos lá. Digamos que você defendeu 4 ou 5 pontos das ODS, você quer trazer isso para a sua comunicação. Então esse é o primeiro ponto. Eu vou fazer a ação. Eu adotei a ODS 1, a ODS 5, a 7, a 9 e a 13. Pronto. Então eu vou pegar essas 4 aqui e vou fazer ações para ela. E aí entra o quê? A parte justamente do brand e do marketing. Então eu vou pegar... Tá, ODS 4. Então, quais são as ações que eu vou fazer para que as pessoas vejam que eu estou dentro dessa ODS? Você vai lá e faz as ações. Então, depois que você mapeia e deixa as ações todas muito claras, aí você começa a implementar. E aí a gente tem algumas formas até de medir, mensurar isso aí. Como é que a gente mensura isso? Principalmente pesquisa de mercado. Então, a gente tem que começar a entender pesquisa de NPS, né, que aí no caso é a satisfação do cliente. Então, a gente começa a ter alguns indicadores de, tive um aumento aqui de pessoas que começaram a falar sobre minha empresa porque lá vê que eu não faço teste em animais. Então você já usa isso como um termômetro. Estou começando a ser conhecido por uma empresa que, trabalha diversidade dentro do meu cargo, da minha equipe. Então eu tenho pessoas negras, eu tenho pessoas trans, eu tenho, mulher, eu tenho homem. Então, 50 mais, eu começo a trazer conversas e assuntos que vão render na minha empresa se destacar por isso, né? E aí eu acho que é uma escadinha. Você tem que primeiro ter a consciência de que você quer trazer isso para dentro da sua empresa, que é o primeiro ponto, e você entender que isso vai valorizar a sua marca. Depois você tem que ter profissionais que possam aplicar esse raciocínio dentro da sua empresa, e depois você tem que ter profissionais que consigam executar as ações que você planejou, né? Então eu acho que é um passo a passo aí que tem que ser seguido para que a gente realmente possa ver valor nisso. E eu vejo muito assim também que as empresas novas ou as empresas que estão passando por uma reformulação, por uma mudança, elas têm essa consciência maior do que as empresas antigas, né? E a gente tem esse fluxo geracional, né? As empresas antigas, o pessoal não ligava para isso. O cara ficou ali milionário, trabalhando com trabalho de escravo, fazendo com que a galera assim, recebesse pouco e ele ganhasse muito, e ele acha que assim é a forma de gestão dele e que deu certo. E que eu não tiro a razão do cara de pensar dessa forma. É errado. Eu entendo que é uma forma errada de pensar. Mas se ele fez o dinheiro dele desse, o que é que vai mudar a cabeça do cara? Não vai. Mas aí quando passa para um filho, quando passa para uma nova diretoria, quando a gente tem uma mudança de mentalidade, que aí eu acho que é importante também a gente falar nessa parte geracional, que a gente tem essa mudança que traz novos impactos, novas formas de pensar, a gente começa a ter empresas que estão fazendo esse movimento de trazer isso e veem isso como um agregador para a marca e não como uma perda de tempo, né? Isso é o futuro, né? Porque assim, a gente passa grande parte da vida no trabalho. Né? Então, se as empresas, de forma geral, elas começam a se agitar e uma contamina a outra, de uma maneira que você está preocupado com o trabalho do seu colaborador ali, automaticamente você gera um ambiente melhor, a sustentabilidade interna ali, e isso aí vai refletir no cliente final, vai refletir na vida das pessoas que estão comprando, quem está trabalhando. Então, de maneira geral, só tende a crescer, né? Exatamente. Eu, assim, sendo bem... como dizem em São Paulo, poucas ideias, papo reto, eu acho que a empresa que não tem uma preocupação com essas questões é uma empresa burra. Porque ela vai ter um alto índice de rotatividade de colaboradores, ela vai ter uma queda no rendimento dela, porque o cara vai estar trabalhando num lugar insalubre. Né? Às vezes, tem estudos já que profissionais mais jovens, eles têm mais coragem de abandonar o emprego porque as condições são desfavoráveis para ele. Essa coisa que geracional também é fundamental, assim, são poucas as empresas antigas que estão disponíveis à mudança, e as empresas mais jovens, elas não têm que se adaptar, elas já nascem com esse processo, né, com esse conhecimento, ou com essa abertura para
para trazer essas mudanças na qualidade do serviço e na qualidade de vida das pessoas, seja o consumidor ou seja os colaboradores e os fornecedores e tal. Cássio estava falando da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma iniciativa fundamental, mas eu queria falar um pouquinho antes assim, desse processo, porque, na verdade, as empresas, em alguma medida, elas já fazem coisas que contemplam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, por exemplo... E às vezes ela nem sabe. E ela nem sabe, por isso que precisa do diagnóstico. Entendeu? Precisa fazer um diagnóstico. Perfeito. E aí, por exemplo, se você tem... uma equipe equânime entre homens e mulheres. Você já atende o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável voltado à igualdade de gênero. Se você faz uma ação de distribuição de hambúrguer, de comida, você já está atendendo a ODS que fala da erradicação da fome. A de energia limpa, já tinha falado, que já é a essência de vocês, né? Mas, voltando à coisa que você falou da missão e visão da empresa, isso é um outro ponto, que esse, na verdade, fala da cultura organizacional da empresa. Então, a cultura organizacional ela é pensada para o público número 1, que são os colaboradores. Todos eles, desde a mais alta hierarquia até ao cargo mais operacional. Então, se você tem uma cultura organizacional que já foi montada pensando em práticas sustentáveis em diferentes esferas... Essa é a frente, né? Isso é o exemplo que falou. Implementar o home office, plástico zero, enfim... Vários exemplos que a gente já citou aqui. Isso já pode estar... Folga aniversário. Day off, enfim, de aniversário. Então, são práticas corporativas que já podem ser pensadas dentro da cultura organizacional. Tipo, qual é o valor da Virtron? Um dos valores da Virtron. Valores, eles falam sobre princípios da empresa. Então, eu tenho como princípio o respeito. Então, eu tenho que pensar qual é a prática corporativa do âmbito da sustentabilidade que preconiza o respeito. Respeito geracional. Tipo, o cara que é mais velho que você não vai dizer, seu velho bom. Entende? Então, isso aí é um ponto pensando na cultura organizacional. Quando você pensa nos consumidores, eu me esqueci até como foi a tua pergunta do começo, assim, que a gente já falou tanto. Mas no final das contas, assim, é pensar na qualidade de vida daquela pessoa. Porque se a pessoa ela quer investir uma grana, por exemplo, em placas de energia solar, ela está pensando no futuro que ela não vai mais pagar parcela. Isso. Ela está pensando no retorno... Ela está pensando no retorno a médio e longo prazo. Dinheiro, entende? né? Ela está pensando em dinheiro. Em dinheiro, mas com o isso dinheiro ela que agrega... se reverte a qualidade de vida. Mas, então, pensando nessa das contas, tudo é sobre pessoas, né? Eu acho que talvez seja isso o melhor investimento que o cara pode fazer, né? Ele faz um investimento pensando na economia que ele vai ter e no benefício que ele vai estar levando. Que essa economia vai gerar. Eu levei isso até para o meu TCC, vocês acreditam? O TCC foi financeiro. A essência da Virtron é financeira. A gente oferece a energia solar como um meio, na verdade, de investimento. Então, você tem retorno financeiro a partir daquilo. Que é um produto, mas o que a gente está oferecendo é uma solução financeira. Que vai impactar, né? Se você tem mais dinheiro, você vive melhor, você trata todo mundo melhor, você ajuda mais pessoas. Isso. E assim vai. Então, de maneira por tabela, vamos dizer assim, você já está agregando, né? Não é o dinheiro pelo acúmulo, é o dinheiro pelo benefício. Pelo benefício. E assim, isso é importante tu falar, porque quando a gente faz uma estratégia para a marca, às vezes a gente vê o produto como um fim. Né? A maioria das vezes elas veem o produto como um fim. Mas é um meio. Mas quando a gente faz uma estratégia bem redondinha, que a gente deixa tudo certinho, você percebe como o produto ele é apenas um meio para alguma coisa, né? Então, no caso aqui da Virtron, os meninos aí, a gente sentou, pensou, discutiu e a gente entendeu, na verdade a gente descobriu, né? Porque eu digo muito assim, marca não se faz, marca se descobre. Né? Aí a gente descobriu, dentro do planejamento dos meninos, que a marca, que a Virtron, ela não vende energia solar. Ela vende economia. E ela vende economia através da energia solar. E aí, quando você leva isso, assim, quando você senta com o cliente e você mostra isso para isso, o cliente faz, porra, é mesmo, né, bicho? É isso mesmo. Muitas vezes é a solução de um problema que ele nem sabia que tinha. Ele nem sabia que tinha, exatamente. E aí, quando você vê isso aplicado, é um exercício assim que as pessoas que estão nos vendo agora, eu até faço um pedido. Vejam as empresas de vocês e não pensem no produto de vocês como fim, mas como um meio. Meu produto, ele é um meio para quê? Né? O que é que ele está agregando? O que é que ele está agregando na vida das pessoas? E quando você tem isso na ponta da língua, cara, acabou. Porque você tem um argumento único. É cultural, né? É cultural. E assim, você tem um argumento único que nenhum concorrente seu vai ter. Porque é seu. Né? Então, por isso que é interessante você encontrar
as essências, o posicionamento de mercado e principalmente seu propósito. Porque através disso é que você vai descobrir o que você vende. Hoje, pra gente na Vitro é muito claro, assim, o meu concorrente pode ter o mesmo módulo, porque a gente vende Isso. módulo, inversor técnico, né? Sim. Então o cara pode ter o mesmo módulo, o mesmo inversor, mas ele não vai comprar da mesma forma. São duas compras totalmente diferentes. Exatamente. Então é muito mais do que o equipamento que ele está comprando. A entrega final é muito mais do que o equipamento. É como ele é tratado, é o que é retornado, é o que a empresa tem de posicionamento, o que ela está fazendo. E é isso que faz ele voltar e indicar Com outras certeza, pessoas indicar. também. A satisfação também é muito importante, né? De não só indicar, mas ali estar satisfeito ao longo, porque ele está comprando um produto de tecnologia. Então, assim, são 25 anos. Então, imagina o tempo de contato. Eu não estou vendendo a Vanessa. Ah, Vanessa, que legal, você comprou esse celular, né? Ano que vem pode ser que você compre o celular com o Cássio, outro ano com o Marcos. Você comprou um produto que você vai ter uma relação comigo durante 25 anos. Se isso não for duradouro... Não sei o que é, não. Se você não tiver uma qualidade no seu casamento. serviço... Se não for- Mas tem muita coisa, muito casamento, muito carro, muita casa. E olha o benefício, já teve cara comprando energia solar e colocando a sogra como beneficiária. Isso aí gera Olha aí, familiar. Tá gente. vendo como Já você é- aproxima as é- pessoas? é- O cara isso chegou aí. pra sogra dele, É uma você não forma vai de mais pagar amor. conta de Olha o energia. impacto Demonstrado. social, O impacto social nisso. do trabalho da Isso aí vai energia. gerar harmonia, gente. Você vai lá, bota a conta da sogra na conta da geração ali. Você tem Nunca ela mais na, você perde a na sogra. mão ali. É. Ela só Vai vai na na mulher. Ela vai dizer, não sogra. termina esse casamento não, pra eu ter que pagar A geração- 300 conto de energia todo mês. A Deixa a geração sogra ali futura no tá garantida ar-condicionado. dos filhos, né? Já tá prosperou, trouxe novas pessoas pra humanidade. Isso aí. E assim, dando uma mudada na pegada, a gente tava focado no cliente, né? Isso. Uma coisa que eu queria perguntar, como empresário, como é que eu posso medir o retorno sobre esse investimento? Tem alguma maneira de ter uma noção? O ROI ali que está sendo gerado para a empresa? Ou pelo menos algum exemplo de uma empresa que mede de alguma forma? Enfim, tem alguma coisa que possa me ajudar a medir esse retorno? Para o empresário ali que ele precisa enxergar. Ele precisa enxergar o número. Tem muita gente que precisa de número, né? Na verdade, o número ele dita a vida da gente. Se eu É não a tiver- métrica, né? Se eu não tiver uma métrica para olhar o que está acontecendo, como é que eu vou comparar, né? Isso. Então tem alguma maneira de ter uma métrica para esse ROI? Porque Passa assim, a bola pra tu. Na verdade, eu ia citar até o exemplo daquela campanha da Apple. Tu que viu? Vi. Não, olha, Massa, né? aquela propaganda, aquela campanha. Ela é genial. Pronto, isso aqui foram os indicadores, na verdade. Foram os indicadores que eles mencionam na Isso, propaganda da Apple. isso. Aí. não, pode mas falar. é porque assim, essa métrica, ela se torna difícil até pra gente. Porque a gente falando das pautas ISD, né? Nem as se preocupe, pautas porque é difícil mesmo. As pautas sociais, a gente faz, ela falando pra mim ali, antes de começar o podcast, porque era interessante vocês também ver essa questão, não só a questão da sustentabilidade, pensando no meio ambiente, mas a social também. Eu fiz, não, mas a gente faz tal. Mas vocês medem isso? Não, a gente não mede, a gente só faz. Só faz. De forma bem Ela nem espontânea. sabe É como porque faz medir, parte você- da cultura da empresa, então vai fazendo de forma tão natural, mas é importante medir, Isso. ter essas métricas. Porque o que é que acontece? Tipo, uma coisa é você fazer sua, sei lá, campanha do quilo no domingo. Isso aí você não precisa, olha, fui em 30 domingos no mês. Nem tem, mas sabe? E outra coisa é vocês terem essa iniciativa enquanto empresa, porque se você não tiver esse monitoramento do que você fez e dos resultados disso, vai ficar fazer pelo fazer. Isso vai consumir tempo de vocês, vai consumir trabalho que poderia estar sendo investido em outras coisas. Então, por exemplo, se você ajuda algumas instituições, que instituições são essas? Onde é que elas atuam? Qual é o público-alvo dessas pessoas? Quantas pessoas são? Qual é o perfil delas? São instituições que atendem o público jovem, infantil, pessoas em situação de privação de liberdade, pessoas idosas, mulheres, e etc, etc, etc. Então, os indicadores sociais, eles são bons indicadores para medir o retorno sobre o investimento. Então, tipo assim... Não pensar num retorno ali e você olhar o número, dinheiro, né? Você olhar Exato. o benefício social que você gerou. Mas o benefício social, ele volta como dinheiro também, que foi aquilo que eu estava falando para tu da lei de incentivo ao esporte. A lei de incentivo ao esporte, ela é uma lei que poucas pessoas conhecem. Ela é tipo a lei Rouanet, que agora é lei de incentivo à cultura, só que voltada para o esporte. Então você entra no site do Ministério do Esporte, se cadastra, tipo, tem um time de futebol do menino daqui de Santa Cruz, foi o nome que tu falou? Não, time de futebol aqui de alguns bairros da Sim, da de algum periferia bairro daqui. E aí tem um projeto, você cadastra na lei de incentivo ao esporte e aí você bate na porta do patrocinador. Olha, meu filho, eu tenho esse projeto aqui, me dê um dinheirinho para desenvolver. E ao invés de vocês gastarem, quem vai gastar é o patrocinador. Entende? Sim. E aí, voltando ao exemplo da campanha da Apple, eles citaram do ponto de vista ambiental, né?
emissão de carbono, plástico zero, uso de alumínio reciclado, zero couro, energia 100% limpa, carbono neutro. Parceria com fornecedores, essa coisa do fornecedor é fundamental também, porque não adianta você ter um fornecedor que vai de encontro aos seus valores, lembra da cultura organizacional? Então não pode você prezar pelo respeito e ter o cara que é um cavalo do É a campo. mesma coisa que eu tô falando pro meu cliente, comprar de alguém que se preocupa e eu tô comprando de alguém que não se E preocupa, alguém né? que- exatamente. É uma escala, né? Exato. Tipo, assim, você estava falando da escassez de água, né? Que era o que eu ia falar da outra vez, lá antes. Tipo, existe um relógio que é o ponto do não retorno. Esse ponto do não retorno é uma... Se a gente continuar, né, consumindo os bens naturais na velocidade que a gente tá, vai chegar um ponto que o replantio ele não vai ser suficiente para compensar esse Então consumo. não vai ser capaz de Não vai ser capaz de se recuperar, né? estabelecer. E esse ponto do não retorno a gente tem 6 anos para poder resolver 6 nossos anos problemas. é nada. E 6 né? anos é nada. Nada. Para reeducar toda uma sociedade. Entende? Então, 8 eu acho bilhões. que... Apenas. Exato. Então, esses pontos que a campanha da Apple trouxe, acho que são bons indicadores, assim, para poder ter atenção, além desses sociais que eu já falei. Né? Eu acho que uma métrica interessante que a gente assim, existem várias métricas existem algumas ferramentas que medem branding, vamos dizer assim. São ferramentas um pouco mais assim, complexas, são análises de dados muito minuciosos. Então, assim, às vezes uma marca local, ela não tem o repertório nem o aporte Porque é financeiro. aquele pra negócio poder muito medir difícil isso, entendeu? também, né? Do cara. Porque é uma pesquisa assim que, tipo, tu vai ter que fazer com, sei lá, 2.000 pessoas no Brasil inteiro. Quem é que conhece a Virtron? O cara não vai fazer porque sabe que vai ser pequeno. Ainda. Porque a Virtron é uma marca regional. Então a gente é uma marca que ainda tá no estado. Sim. Né? A gente pretende depois aumentar via Nordeste, depois aumentar via Brasil. Mas são etapas. São uma escadinha ali. É uma escadinha, exatamente. Então, às vezes, o cara diz assim, como é que eu meço a valorização do meu produto? Por que é que eu vou pegar aqui, sei lá, 50 mil reais no ano e vou investir em construção de marca, podendo que eu possa pegar esses 50 mil, investir em produto e transformar esses 50 mil em 200 mil? A lógica que o pessoal usa é essa. Só que aí você tem que ter o pensamento de construir sua marca aos poucos. E a construção de marca, ela leva tempo. Então você tem que ir fazendo os eventos, né, as ações de construção de marca, e ela vai valorizando a tua marca cada vez mais, porque ela vai impactando novas pessoas que não conhecem a marca, pessoas que já conhecem a marca e se relacionam mais com ela por conta disso. Então, dentro de uma medição, vamos assim dizer, como é que a gente mede isso? A gente mediria através disso, que até isso é um ponto que a Vanessa falou, por exemplo, eu hoje não invisto em nenhum projeto social, mas eu vou começar a investir aqui. Quantas pessoas tu está ajudando? 10. Beleza, daqui a 2 anos eu posso estar ajudando 50. Daqui a 5 anos eu posso estar ajudando 100, e essas 100 pessoas podem estar ajudando outras pessoas, né? Então você criou uma rede, né? Você criou uma rede. Eu tenho uma cliente que a gente preparou um planejamento para ela, e ela disse assim, olha, Cássio, eu quero ter um projeto social, não sei qual, mas eu quero ter um projeto social. Legal. Eu disse, beleza. Aí ela disse, não, eu faço doação, uma parte das roupas que eu vendo, ela vende roupa, uma parte das roupas que eu vendo, uma parte desse valor eu faço uma doação todo mês. Eu disse, beleza, mas tu tá doando, e o impacto disso para as pessoas pode ser importante, e claro, óbvio, é dinheiro, as pessoas de baixa renda precisam de dinheiro e de ajuda, mas tu podia estar impactando de uma forma muito maior. E aí, dentro da estratégia dela, o que foi que a gente desenvolveu? A gente pegou e, como ela trabalha fazendo roupa, eu disse, a gente vai usar a tua própria marca para mudar a vida das pessoas. E ela é roupa feminina, então eu disse, a gente vai ajudar mulheres. O foco da tua marca, dentro do que a gente tinha lá visto do planejamento, de como ela queria se mostrar, como ela queria se portar e como ela queria que as pessoas vissem ela, a gente vai ajudar mulheres a saírem de vidas complicadas, através da tua marca. Aí, como é que a gente faz isso? Aí eu disse, a gente vai fazer uma ação onde a gente vai ajudar todo tipo de mulher que sofre violência doméstica e que depende do marido, e às vezes ela não tem um estudo, ela não tem nada para sair daquela vida. Não tem como não ter um trampolim ali, vamos dizer. Exatamente, Mulheres trans, que às vezes não tem outra opção, que não sei se prostituir para poder ganhar dinheiro porque não são aceitas pela sociedade. Mulheres mais velhas que nunca estudaram e hoje, queria ter um negócio. Então a gente vai pegar essas pessoas que precisam
e a gente vai fazer um treinamento com elas para que essas pessoas virem empreendedoras. Tudo de forma gratuita. Então a gente vai escolher as pessoas, a gente vai fazer esse treinamento com elas vão passar por uma consultoria financeira, uma consultoria de marketing, uma consultoria de gestão, uma consultoria de negócio, e a gente vai investir através das roupas delas para que elas abram uma loja e virem revendedoras. E através disso, elas mudam a vida dela. Veja como isso está alinhado com o propósito da marca dela. Caramba, entendeu? Incrível. E assim, é uma coisa que a gente descobriu, não é uma coisa que eu inventei do nada. Eu tive uma ideia brilhante aqui. Não é. O Eureka, né? O Eureka não existe, na verdade. Não, as pessoas precisam entender que marketing, o povo diz, é muito criatividade e tal, não sei o que. Bicho, não é. É também. Agora, marketing tem uma frase que um professor de faculdade meu dizia que era o seguinte, olha, publicidade, marketing, ideias boas são 99% de transpiração e 1% de inspiração. Se você não passar 99% ali moendo, pesquisando, quebrando cabeça, escrevendo, tendo as ideias, para que você no momento de inspiração tenha a inspiração correta, não adianta de nada. Não vai dar nada. Né? E é por isso que as pessoas precisam entender que não é fácil, né? Eu vejo muito assim a galera dizendo, não, porque o talento pro marketing, porque eu sou muito criativo, porque bicho, é o cavalo do cara. Não é, velho, você tem que transpirar, você tem que ter referência, você tem que estudar tudo. Eu tava até dizendo a Marcos, eu disse, eu tenho que estudar para participar desse podcast, porque eu não domino o assunto. Eu domino o assunto de marca, mas aqui é muito específico sobre um assunto que aí eu trouxe Vanessa, eu digo, não, vou levar a Vanessa, porque a Vanessa manja disso mais do que eu. Vai ajudar. Vai me ajudar, que vai me dar uma força. Mas é justamente isso. A gente tem que entender que o que a gente sabe... Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o que a gente sabe é uma gota, o que a gente não sabe é um oceano. Né? E a gente tem que ser humilde e reconhecer esse tipo de coisa. Mas, voltando para a história, aí eu acho que a gente tem que ter esse alinhamento das ações e do que a gente está impactando com essa essência da marca da gente. E aí, por exemplo, nesse caso da minha cliente que eu trouxe, inicialmente a gente vai fazer com 5 mulheres. São muito só 5. legal. Mas aí, tipo, a ideia é que até X anos a gente consiga impactar até mais de 100 mulheres. Mas é muito legal, Cássio, que você pensa assim, poxa, são só 5. Eu sei que você já falou, mas assim, eu costumo pensar nesse impacto de sustentabilidade como a gente vê na política, né? O cara tá aqui, ele vai se candidatar a governador. Aí diz, poxa, mas ele só perdeu 4 votos aqui, mas cada voto conta, né? O que é que o político diz? Cada voto conta. É a mesma coisa de ideia de a união faz a força, né? Isso. Quando a gente traz pro lado sustentável, né? Sim. Quando eu tenho uma empresa impactando 5 pessoas, outra empresa impactando 10, isso vai criando um ambiente rede, ali, né? uma rede. E entra na pauta que a gente fala que é os desafios, né, e o futuro da sustentabilidade das marcas, né? Eu queria só uma curiosidade, perguntar a Vanessa como historiadora, né? Quando foi que começou essa pegada? Essa pegada verde, vamos dizer assim. O mundo verde, ele hoje ele tá em alta, né? E tem que estar. Ele precisa estar em alta, porque, como você já bem falou, são 6 anos pra gente mudar a realidade. Mas quando foi que começou essa pegada verde e onde é que tu enxerga para onde a gente vai com isso? Olha, pensando especificamente na pauta ESG, como eu tinha falado no começo, surgiu o termo especificamente em 2004. Lógico que o impacto ambiental e os prejuízos que o consumo desenfreado, né, estão dando para a gente no meio ambiente, eles são bem anteriores, mas pegando a pauta ESG, ela é muito recente, por isso que ainda também é um assunto muito novo. Porém, como a gente vive num sistema capitalista pautado pelas normativas do mercado, o ESG é uma tendência de mercado hoje. Então, quais são os grandes desafios das marcas e das empresas e dos negócios? Se adequar. Entender, como eu disse para vocês, ao invés de tentar fazer coisas que atendam a pauta ESG, ver o que é a agenda ESG e ver onde é que já se identifica, para a partir daí buscar esse desenvolvimento. Mas eu acho que unir a intenção da empresa em ter o seu lucro, enfim, pagar os boletos e ter um diferencial social é o grande desafio e a grande pegada da coisa, porque não dá simplesmente só pra gente existir sem pensar no que é que a gente causa no mundo, assim, né? Não ficou dá. Ficou pra trás, né? Pra trás. Essa conduta ficou pra trás, né? Exatamente. Preciso pensar no outro. Exatamente. Eu tava vendo um exemplo, que eu fui estudar sobre energia solar, porque a historiadora foi estudar. E aí eu tava vendo um exemplo de uma startup, que ela, enfim, é uma startup de impacto social e ela... Como é que chama a palavrinha, meu Deus, que a galera do startup usa? A incubadora, né? Enfim, me fugiu a palavra, mas ela desenvolve uma empresa de energia solar que ela atua em várias frentes, mas uma das frentes é usar a inteligência artificial
para identificar quais equipamentos consomem mais energia e a partir daí tentar, isso para pessoas de baixa renda, né? E a partir daí tentar controlar o consumo através da inteligência artificial. O nome da empresa até anotei aqui. É Green.ant. Ela usa em cada equipamento um medidor e aí ela vai dosando um pouco como é que vai ficar esse consumo. Lógico que tem um consumo infinitamente menor do que a energia de origem hidráulica e tal, mas eu acho que essa coisa de pensar a personalização do serviço, né? A personalização do trabalho, seja para um imóvel pequeno, seja para uma casa de uma grande família, seja para uma empresa grande. Então, eu acho que o desafio é de pensar o passado, porque não dá para você inovar sem pesquisar, não dá para você ser criativo sem pesquisar. E como é que você tem essa junção, né, das duas coisas? Acho que é um grande desafio, mas é também uma grande oportunidade. Acho que desafio e oportunidade são palavras que vêm muito juntas, né? Tu tocou num ponto aí, Vanessa, que eu acho que cai direitinho pra gente fechar, assim, o que a gente tá discutindo hoje. Que ela falou, assim, que o ESG não é eu gastar uma energia gigantesca, porque, assim, eu acho que hoje o que mais as pessoas reclamam se chama o quê? Tempo, né? Que todo mundo fala que não é tempo, é prioridade. É do que você faz, né? Isso. Então não é que eu não tenho tempo, eu só não estou priorizando aquilo, né? Se eu quiser fazer, eu faço, né? Então, assim, todo dia você tem que dormir. Você vai separar a hora para dormir. Sim. Ou não, Tem gente que não, mas... Ou não. Às vezes não dá, né? Depende da responsabilidade, né? Mas ela disse assim, olha, não é pegar a sua empresa... Peraí, para todo mundo aqui, vamos fazer ESG. Não, vamos ver o que é que a minha empresa já faz, o que é que ela tá na pauta, e a partir disso, o que é que eu posso melhorar, né? Então, assim... Ou se isso está alinhado com o que eu quero, né? Se está alinhado, acho que é o Já primeiro. serve até como indicativo, né? Se eu olho pra minha empresa e eu vejo que não tem nada ali... algo errado não está certo, né? Exatamente. Então, assim, não é algo difícil de fazer, né? Você olhar o que você já está fazendo e ver o que está de acordo, não é difícil. Você consegue fazer. Isso acaba entrando, desculpa só te atravessar, mas é porque isso acaba entrando como um fator motivacional para a própria empresa. Tipo assim, poxa, se hoje eu atendo 3 ODS, mas eu tenho potencial para atingir 10, eu vou buscar atingir 10. E isso vai se reverter também em retorno financeiro a partir do momento que você consegue ter uma isenção fiscal no imposto de renda. E como marca, retorna na marca, né? E, Exato. até, por exemplo, a empresa hoje ela existe para duas coisas, né? Ou vocês criam uma empresa para ela ser vendida ou para ela ser herdada, né? Eu penso dessa forma. Exatamente. Né? Uma hora ou outra, porque o cara vendeu vou vender aqui minha empresa por 2 milhões, não quero mais trabalhar o resto da vida. Pega ali... Vou pra praia. Ou vou pra praia. Outra gente que vende por 50 milhões, 100 milhões, né? E abre outra empresa para vender de novo e assim vai. Mas eu vejo dessa forma, assim... A empresa ou ela é vendida ou ela é herdada. Ou você passa ela para alguém para que ela continue crescendo. Dentro desse raciocínio, por que não, aí é um pensamento mais interno, por que não eu trazer para dentro dessa empresa que vai ser vendida ou vai ser herdada esse movimento ESG para valorizar mais ainda a minha empresa? Porque às vezes, por exemplo, algumas empresas para abrir capital aberto, que é para entrar na Bolsa de Valores, se ela não tiver dentro da agenda ESG, ela não vai. É simplesmente assim, os caras não, tua empresa aqui, beleza, é massa e tal, mas se ela não está fazendo nada para impactar o planeta, tu não vai entrar aqui na Bolsa de Valores. E tu deixou de abrir o capital aberto e valorizar ainda mais tua empresa. E como cliente final, o que eu estou comprando ali daquela empresa que está praticando ESG, ela está trazendo bem para a sociedade, ela está trazendo bem para mim, ela está melhorando o meu ambiente e está preocupado com o meu futuro, né? Isso. Com meus herdeiros. E a gente tem aquela história do terceiro mercado, né? Que a gente tem o primeiro mercado, que é o mercado... terceiro setor, isso. Que a gente tem o primeiro setor, que é o público. O segundo setor, que é o privado, e tem o terceiro setor, que é o social, que são que são as ONGs, que são as empresas que se preocupam mais com essa parte. Prestadores de serviço voltados à sociedade. À sociedade, exatamente. Sentido, né? E aí é interessante que você vê que o terceiro setor influencia os outros dois. E não é o contrário. Infelizmente, a gente não vê hoje assim, emendas do Estado, né, seja estadual, regional, local de prefeitura, do Estado ou até do próprio país, que tratam isso como prioridade. Né? A gente tem aí hoje, por exemplo, a gente teve um governo que veio negligenciando essa questão da Mata Atlântica, né, de desmatamento e tudo mais, aí volta para um governo que faz com que isso seja valorizado, e aí você vem para aquele negócio, não, mas porque durante o governo Bolsonaro aumentou o nível de desmatamento, aí agora no governo Lula estão correndo, aí fica nessa assim, de tipo, você não sabe o que tem que fazer, porque aí aumenta
aumenta o desmatamento. Mas por que aumenta o desmatamento? Aí não, porque gera madeira, extração de madeira, que vai gerar lucro. Aí é aquela questão das prioridades e a galera fica assim... Pô, mas eu tô preocupado com o meio ambiente ou com o lucro da minha empresa? Ou eu tô preocupado aqui entre, tipo, deixar os animaizinhos sem sofrer para fazer teste nele ou gerar novos produtos que eu possa vender para a pessoa para ter mais lucro, né? E aí vai muito da essência da empresa. Que aí eu acho que vem para o fator antes branding, antes marketing, antes ESG, ODS, que é o fator empresarial, né? A estratégia empresarial, que aí a gente, se não tem, a gente não tem nada. Né? E assim, isso é um assunto meio polêmico até de falar, mas é um assunto que é pauta que eu acho que é bem importante, porque em alguns momentos a gente fica assim sem saber como agir sobre o certo e o que é errado. Mas é aquela coisa, para mim o certo é uma coisa, para ela pode ser outra, para você pode ser outra. E aí, pensando pelo lado do futuro do planeta hoje, que se a gente não tiver planeta, a gente não tem empresa, não tem gente, não tem nada. Como é que a gente vai vender? Deixa eu dar só um exemplo, já que tu trouxe essa referência da Mata Atlântica, por exemplo, assim, das grandes marcas, das grandes empresas, a primeira, pelo que eu pude estudar, a primeira, uma das pioneiras nessa preocupação com o impacto na Mata Atlântica foi a Natura. A Natura. Então, a Natura, por exemplo, ela começou a fazer produtos com uma representatividade brasileira, então produtos de açaí, de cupuaçu e tal, porque ela estava gerando valor ali para aquele território, de modo que esse investimento pudesse ser retornado para a própria conservação da Mata Atlântica, né? Essa coisa da representatividade no sentido de pensar a quem se destina o produto ou o serviço é fundamental. Eu estava conversando com o Josi a história da L'Occitane, tu viu? Da propaganda de Grazi Massafera. A indústria dos cosméticos, eu sempre trago elas porque elas são muito... bombardeadas. São muito bombardeadas, mas é porque elas têm essa coisa da exploração também muito grande, tanto de serviço de teste em animais, como impacto ambiental também. E aí a propaganda da L'Occitane, que é uma marca francesa, chiquérrima, caríssima, fez um hidratante, uma essência de caju, e aí botou Grazi Massafera tirando o caju, sendo que o caju pendurado pela castanha. E todo mundo no Nordeste sabe que a castanha é a ponta. Então, tipo assim, a coisa do prejuízo para a marca, né? Se você não tem uma preocupação genuína, e aí vem aquilo que eu te falei do greenwash, não adianta você fazer toda uma preocupação ambiental e tal, se no final das contas você nem separa seu lixo, né? Você fazer uma média acaba sendo mais prejudicial para a empresa. O lance dessa campanha aí é engraçado, que aí a gente volta para aquela questão da gestão de crise, que a gente tinha falado antes. O que foi que aconteceu? Fizeram isso, que ninguém sabe se foi proposital ou não. E aí... Com certeza não foi. Se fosse proposital, ia ter outra pegada. E aí o que acontece? Eles estão surfando na resenha. Eles estão fazendo... já que tá... A gestão de crise eu já pensei logo nisso. Eu fiz vou brincar. Exatamente. E aí eles estão fazendo isso. Eles estão brincando nessa questão de que... mas era um pé de goiaba. Era um pé nada a ver, tá ligado? Que tinha um caju. Aí a própria agência, assim, eu vejo isso como um ponto massa pra marca, é que é o seguinte: eita, estão falando aqui da gente, estão botando pra fuder na gente aqui, mas vamos pegar isso aqui e vamos tirar uma onda disso aqui da gente mesmo, porque se errou, porra, beleza, somos um erro. Ninguém é obrigado a acertar. Você levar uma queda e levantar rindo. Exatamente, levantar rindo. E aí, tipo, eles acertaram bem nisso. Essa gestão de crise deles, se vocês fizeram uma pesquisazinha rápida, vocês vão ver que, tipo, os memes estão em alta, eles mesmos estão gerando memes pra eles, e eles estão falando, e eles estão aproveitando, porque daqui a pouco isso vai cair, né? Sim. Esse hype vai diminuir. E vai passar de todo jeito. E a grande questão é, como é que você aproveita a hora que você tá no hype, positivo ou negativo? E aí você precisa ter uma agência legal para tratar disso, porque o volume de conteúdo que tem que ser feito é muito rápido, e tem que responder às pessoas, e tem que estar ali gerando. Então você tem que ter uma agência que esteja preparada para isso. Você tem que ter uma gestão de marca e de marketing muito boa, para que as decisões tomadas sejam bem direcionadas e todo mundo se comunique, para que você saia da crise com o menor impacto possível, né? Claro. E aí, só pra gente finalizar aqui, Vanessa, queria que fazendo uma fila ali. Não, é porque eu queria... Pode fazer público. Com certeza. Eu queria, enfim, encontrar um ponto, mas eu vou fazer público do livro todo, mas termine e depois eu faço a publi, não paga. Não, só eu vou ajudar já na publi. Só pra finalizar, eu queria para o público final, né, o ouvinte que tá aí, ele entender, eu quero que você traduza mais uma vez. 2 siglas. ESG, que a gente falou muito, e ODS. Traduz assim,
maneira bem clara, ESG, Tá. pro cara final ali, o que é isso? Só para recapitular. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, são direcionamentos que todo mundo precisa ter, sobretudo as grandes corporações e os pequenos negócios, para melhorar o mundo para todo mundo, não só para as empresas. Diz respeito ao convívio, ao meio ambiente, à forma de se relacionar, ao que você vai fazer, ao que você quer ver. Então, isso são os ODS. O ISD, ele se baseia nos ODS para promover uma melhoria generalizada, entende? Então, para que você não faça as coisas sem um planejamento, sem um direcionamento, porque são 17 ODS, mas dentro de cada objetivo existem metas, são 126 metas. Então, se você fica fazendo a coisa na doida, você se perde, não vira prioridade. Então, pegando o lema do ISD, né, que originou, como eu falei no começo, para quem se importar ganhar, precisa jogar de acordo com a regra. E a regra são os ODS. E o jogo é o ISD. Perfeito. Acho que deu para todo mundo. Ficou claro. Aproveita e faça a publi. Então, Faça a publi. vou fazer uma publi não paga desse livro, assim, em termos de livro mesmo, porque artigos, outras coisas eu vi bastante, podcast, etc. Mas esse livro se chama O Poder Transformador do ISD, Como Alinhar Lucro e Propósito. Ele é um livro completo. Porque ele não é um livro chato, assim, apesar de ser um livro, né, um tamanho ok, mas ele não é um livro muito técnico. Ele tem uma linguagem muito tranquila, muito fluida, que inclusive fez o prefácio foi o Bernardinho do vôlei, um técnico lá. O homem representa mesmo. Exato. Tá em E, todo canto. ele, pra mim, se eu fosse professora, eu diria, todo mundo tem que ler isso aqui. Porque ele, de fato, ele é muito básico e tem uma escrita muito tranquila. É um livro recente, é um livro do ano passado, ou seja, ele está totalmente de acordo Alinhado com o que a gente tem praticado agora. E essa é a minha publi, eu vou dizer, Paula, querida, né, meu patrocínio. Ou seja, todo o pessoal aí que é empresário, dono de empresa, quer conhecer mais sobre ESG, aproveita o livro aí. Aproveita o livro e me contrata. Então, realmente, assim, só agradecer pela participação, pelo tempo disponibilizado para a gente discutir essas pautas aí, Cássio e Vanessa, né? E, assim, convidar todo mundo que está ouvindo a gente, todo mundo está assistindo aí, quiser tirar dúvida, falar, a gente está disponível aí para tirar dúvida, para conversar com vocês sobre essas pautas que são muito importantes, né? A gente está falando aqui de futuro e presente ao mesmo tempo, né? Não é mais um futuro distante, a gente está falando do agora. O que é que eu tenho que fazer agora para melhorar o futuro? Não é isso? E queria que o senhor anunciasse aí qual é o próximo episódio, né? Então, assim, Number fiquem ligados aí que a gente vai começar. Esse é o primeiro podcast aqui do Virtroncast. Então, assim, a gente vai começar a fazer uma sequência aí de vídeos, vai ter aí os cortes aí pra vocês acompanharem os highlights. Aí, melhores momentos O inglês. Olha, esse estudou, viu? Mano. Então, assim, fiquem acompanhando a gente. Isso aqui vai sair no canal do YouTube da gente, vai também sair na plataforma do Spotify. Eu vou estar avisando tudo lá no nosso Instagram. Então, aproveitem aí que a gente está trazendo o Virtroncast justamente para trazer uma conscientização maior sobre vários temas diferentes. Lógico, sempre tocando ali no viés do verde, da sustentabilidade e de energia solar, que é o que a gente é craque, né? Exatamente. Inclusive, o próximo a gente vai trazer a pauta da engenharia, né? Como é que a engenharia pode impactar na instalação do seu sistema. Ou seja, como não ser enganado na hora de comprar energia solar. Para ser bem mais Basicamente. Para ser bem específico. Então, muito obrigado, gente. Esse foi o Virtroncast. Aguardo vocês. Até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu.